por um lugar, por uma pessoa que é como se fosse o carcereiro da tua alma. Alguém que não te deixa evoluir, uma circunstância que não te deixa crer. Mortalidade. Agora preste muita atenção nisso aqui. A minha mortalidade não atrapalha aquilo que Deus pretende fazer. Não. Até porque o Senhor deixou claro acerca da deficiência de Paulo, quando este em oração dizia: eu tenho um espinho na carne e um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vem me esbofetear. Sabe qual era a oração dele? O texto diz que por 3 vezes ele orou pedindo ao Senhor que tirasse o espinho da carne e que repreendesse o mensageiro de Satanás. Por quê? Porque aquilo diminuía ele, aquilo humilhava ele, aquilo afrontava ele. Aí olha o que o Senhor vai dizer para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Deus diz que a tua limitação não é impedimento para ele começar a operar. A tua fraqueza não é ponto final de Deus na tua vida. Ele não escolheu as coisas que são, ele escolheu as coisas que não são. Há uma palavra de misericórdia indo ao seu encontro nesta noite. Aleluia! Oh! Aleluia! Patmos te diminui, Patmos te afronta, Patmos te humilha, mas diante de Deus, Patmos não é o suficiente para paralisar o teu chamado. Patmos não é o suficiente para neutralizar o seu ministério. Paulo, quando esteve preso, ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus está em mim, ela não está presa, ela é livre. Eu quero que você compreenda que eu não estou falando só de uma cadeia física, mas pregando no século 21, sobretudo, estou falando de uma cadeia psíquica, de uma cadeia emocional, de uma cadeia psicológica, de uma cadeia conceitual, aonde muitas vezes você se sente como prisioneiro, mas é também o próprio carcereiro da labassúria. As cartas mais importantes para a igreja viva de Jesus foram escritas de dentro de uma prisão. Camila, eu ainda não entendi. Esse lugar que você acha que é o seu fim é o lugar onde você terá as maiores revelações da sua vida. Este lugar que te diminui, que te afronta, seja uma circunstância, seja geograficamente, fisicamente um lugar, ou seja uma pessoa que te humilha, Deus está usando os meus lábios nesta noite para te dizer: o lugar do teu desconforto será o lugar das maiores revelações que o céu já manifestou. Oh, tem alguém me ouvindo aí? Então prepare-se. Você vai escrever as melhores composições da sua vida, moça. Você vai escrever livros desse cativeiro, rapaz. Ei, minha irmã, Deus vai te dar estratégia de oração que nenhum círculo de oração nunca antes de você teve para a igreja atual. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Oh, Patmos limita você, mas não limita Deus. Patmos enfraquece você, mas não enfraquece Deus. Patmos abate você, mas não abate Deus. Quando João é arrebatado em espírito, diga comigo: arrebatado. Vou tentar trocar para miúdos para todo mundo entender. O arrebatamento fala de um rapto. Um rapto. Fulano foi raptado, né? Não esperava, não programava. É como se fosse um sequestro. Raptou. O arrebatamento fala disso, fala de um nível de rapto. E sabe o que é forte sobre ser raptado? Sabe o que é forte sobre ser arrebatado? É que não precisa de permissão para ser arrebatado. Lembra que eu comecei dizendo que essa revelação é a única que não é circunstancial? Camila, eu não entendi. Vai entender. Nesse lugar que você está, nesse momento de vida que hoje você se encaixa, você espera de Deus um socorro, mas você não vê nada. Só que o Senhor diz assim: eu não preciso anunciar o seu livramento. Por quê? Porque eu não preciso que ninguém me dê carta de alforria da sua libertação. Lembra que eu disse que Patmos significa mortal? Quem lembra, diga aí. O que Patmos significa? Mortal. Aí Jesus já aparece para João na revelação do arrebatamento, do espírito de João. E João não reconhece ele. Ele diz: parece um filho de homem. Na sua imagem corpórea, ele lembrava um ser humano. É isso que João está dizendo.
Só que ele diz, mas não era normal, porque os pés eram como bronze provados na fornalha de fogo ardente. Era como se tivesse sido refinado. Havia um cinturão muito grande em seu peito. O seu rosto brilhava como o sol quando sai na sua força. Seus cabelos eram brancos. João ainda está tentando distinguir. Olha o que ele diz. Seus cabelos eram brancos como a lã. Aí ele acha que lã não é branco o suficiente. E diz, não, brancos como a neve. Oh, ele está impressionado. Aí Jesus vai dizer assim para ele, João, sou eu. Eu quem? Você só fala sou eu para quem você conhece. Quando alguém liga para o seu telefone e aí você atende, por um instante não reconhece a voz, e aí você diz, quem está falando? Se a pessoa é muito íntima de você, ela não diz o nome, ela diz, sou eu, Está conhecendo minha voz? Não. João, sou eu. Jesus está querendo dizer, fica calmo que você me conhece. Fica calmo que nós somos amigos. Fica calmo que nós temos intimidade. Só que João não reconhece. Nós estamos falando do Cristo glorificado. E este nem João e nem ninguém tinha visto até este dia. Aí ele olha para Jesus, esperando talvez a resposta de quem é. E Jesus vira para ele e diz, estive morto, mas vivo estou. Não, você não está entendendo. Quando o Senhor diz para João, fui morto, mas vivo estou, ele está dizendo, Pátimos não é nada. Quando eu fui assunto aos céus, o primeiro demônio, a primeira hierarquia que eu humilhei foi a morte. Aonde está o seu aguilhão? Sabe como começa o livro do Apocalipse? A revelação de Jesus Cristo. Sabe o que João fala? O primogênito dos mortos. Ora, por que primogênito? Porque ele só foi o primeiro, mas o restante vai vir aí. Veja, ele não diz o unigênito, como filho de Deus é unigênito, porque é único. Quem está entendendo, diga amém. Mas como quem ressuscita dos mortos, ele diz o primogênito. Por quê? Porque depois dele vem mais gente. E não tem morte, não tem fraqueza, não tem Pátimos, não tem depressão, não tem Rivotril, não tem síndrome do pânico que vai impedir, aleluia, com que o Senhor te arrebate, com que o Senhor te tire desse corpo miserável, com que o Senhor humilhe as tuas fraquezas, com que o Senhor humilhe a tua carne e recolhe a tua alma e o teu espírito. Mas eu quero ser honesta, eu vim pregar para quem está vivo. Oh, vou falar de novo, deixa eu ver se está vivo. Eu vim pregar para quem está vivo. Vim pregar para quem está vivo. Então, glória a Deus pelo arrebatamento que há de vir. Porém, eu vim falar de um pequeno rapto antes do arrebatamento geral, que é o mesmo que João viveu. João aqui em Apocalipse não está vivendo o arrebatamento da igreja. Quem entende isso, diga amém. O texto diz que ele está dentro da cadeia, cercado por muros, e foi arrebatado em espírito. O Senhor tomou e o levou para uma outra dimensão através do seu espírito. Seu corpo não foi. Quem foi o seu espírito. Ele foi um rapto. Você diz, Camila, eu estou mergulhada em tantos problemas. Camila, eu estou mergulhada em tantas cadeias. Eu estou mergulhado em tantas limitações circunstanciais, pessoais, que eu acho que para mim é só o arrebatamento da igreja mesmo. Glória a Deus. Mas o Senhor, que já preparou o dia do arrebatamento, também vai preparar um pequeno rapto. Camila, você está dizendo que haverá arrebatamento individual? Claro que não, guarde para você essa heresia. O que eu estou dizendo é que haverá alívio em Pátimos. Deus está dizendo, se Pátimos não sai de você, eu tiro você de Pátimos a hora que eu quiser. Veja, não pediu permissão, não abriu a porta da cadeia, não abriu a porta do exílio, simplesmente o raptou. Nem João sabia, nem ele estava programado para esse arrebatamento. O texto é claro, e de repente me arrebatou em espírito. E eu, João, e aí começa a dizer as coisas que ele viu. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! O corpo dele está onde? Pátimos, mortal, limitado, exilhado. Mas o espírito dele está onde? Na glória, diante de Jesus glorificado, recebendo a maior revelação que o mundo já viu. Oh!
Ah, quem está entendendo? A libertação de um homem não constitui em inteiro ou não amarras no seu corpo. A maior algema que prende a gente é a que nos fecha do lado de dentro. Salomão, o homem mais sábio antes de Jesus Cristo que passou no mundo, ele vai dizer assim, olha, que a identidade de um homem, não é esse RG que a gente carrega na carteira não. Ele diz que a identidade de um ser humano é definido pelo modo como ele se vê do lado de dentro, na cabeça. Ele diz assim, porque como o homem se vê, assim ele o é. Se o homem se acha forte, irmão, ele pode ter 1,5 metro de tamanho que ele vai comprar a briga que for, porque ele não se vê diminuído por causa de tamanho. Você olha uma menina, ela pode ser magrinha, aí de fora você olha e diz, é fraquinha, mas do lado de dentro ela teve uma ideia que nem quem tinha 2 metros de altura ia comprar o barulho que ela comprou. Por quê? Porque ela não se vê diminuída por ser fraquinha, por ser magrinha. Não. A mulher pode ser linda, espetacular, dentro de um padrão de sociedade de beleza no século 21. Se ela se achar feia, não tem joia e não tem roupa que faça ela se sentir bonita. Quem aqui já viu as pessoas que têm aquela enfermidade, anorexia? A pessoa se olha no espelho, tá pele e osso, mas acha que está acima do peso. É uma enfermidade. Sabe como se trata essa doença? Não é só com remédio na boca, mas é com terapia na área da mente. Porque o problema não é como ela é de verdade por fora. O problema é como ela se vê por dentro. Porque a identidade de alguém é definida pela maneira com que a pessoa se vê. Camila, por que você está falando? Porque você tem que entender com que tipo de cadeia que o diabo trabalha. Com que tipo de Patmos e como ele usa Patmos para aprisionar a nossa vida. Eu já conheci livres que vivem como presos, e já conheci na obra carcerária presos que cantam como livres, pregam como livres. Eu já conheci gente andando saudável na rua como se fosse doente, e já fui visitar gente no hospital em estado terminal, pensando assim, vou fazer uma oração para preparar o corpo, e quando você entra na enfermaria, na UTI, é a pessoa que prega para você de tão bom da cabeça que tá, a ponto que eu já disse assim, olha, eu vou orar, o Senhor vai curar, e a pessoa diz para mim, não ora não, que eu já estou esperando o meu Jesus vir me buscar, tranquilão, preparado para morrer. Aí eu te pergunto, está preso numa cama? Não está. Por quê? Porque não é como ele está do lado de fora, é como ele se vê do lado de dentro. Jesus vai mudar teu lado de dentro hoje. Jesus vai mudar teu lado de dentro hoje. A libertação vai começar de dentro para fora. Você vai se ver como Deus te vê. Vai se ver como Deus te vê. Não, eu vou falar de novo. Você vai se ver como Deus te vê. Você não vai se ver como sua mãe te vê. Você não vai se ver como seu pai te vê. Você não vai se ver como a igreja te vê. Você não vai se ver como o professor diz que você é. Você vai se ver como Deus te vê. Por que, Camila? Porque como Deus me vê é de fato quem eu sou. Porque Deus me conhece melhor do que minha mãe. Deus me conhece melhor do que o meu pai. Com todo respeito, mas o pastor sabe que é verdade. Deus me conhece melhor do que o meu pastor. Sim ou não? Deus me conhece melhor do que eu acho que me conheço. Talvez você não está preso por um medicamento. Talvez você não está preso num leito. Mas está livre como se fosse preso. Está preso na mente. Impossibilitado de fazer coisas grandes, não porque Deus não permite, mas porque sua mente te diminui, esfregando na tua cara a tua mortalidade, os teus defeitos, as tuas fraquezas. E é muito complicado quando no lugar da nossa consciência a gente tem uma carceragem. É só você olhar. Quem lembra quando Paulo e Silas foram presos? Paulo e Silas presos. Sabe por que Paulo foi preso? Porque ele também expressava muito perigo para os romanos. Então prenderam ele. Se eu fosse pregar grosso modo, eu diria o seguinte. Achavam que Paulo era a espinha dorsal, o sustentáculo da igreja. Então pensaram, vamos prender esse camarada e a gente vai arrebentar com a igreja. Só que não adiantou nada, porque quando você é livre do lado de dentro, não importa onde, vão te encarcerar do lado de fora. Aí colocaram ele dentro da prisão. Sabe o que aconteceu? A igreja não quebrou, simplesmente ele abriu uma congregação no terceiro cárcere inferior, bem debaixo dos olhos de Roma. Alabaçúria. Aí ao invés de ficar todo mundo oprimido na cadeia, todo mundo começou a ser liberto de dentro para fora antes da cadeia abrir. Por quê? O texto diz que perto da meia-noite é horário ou de oração ou de opressão.
É a hora da virada, é o que determina a entrada de um dia e a saída do outro. Perto da meia-noite, ao invés de chorar, perto da meia-noite, ao invés de se oprimir, o texto diz que eles começaram a cantar hinos de louvores a Deus. Cante! Cante! Quem é livre canta de noite. Quem é livre não teme a peste de dia, nem a escuridão de noite. Cante! E eles começaram a cantar. E então foram introduzindo a oração e começaram a orar. Eles estão literalmente amarrados. Eles não estão só encarcerados assim, não. O texto diz que eles estão amarrados, algemados. E o jeito que estavam, pela configuração de tortura de Roma, era assim, ó, era a mão amarrada para trás e os pés amarrados junto à mão. Por isso muita dor. Eu não sei se consegue pegar aí na câmera, mas eu vou abaixar aqui, ó. Sugere-se essa ideia, a mão amarrada junto ao pé, assim, ó. Imagine. Veja, toda circunstância desfavorável da cadeia o punha em oração. Toda circunstância desfavorável do cárcere jogava ele para o joelho. Você diz, Camila, eu acho que vou morrer. Camila, eu não consigo me libertar de mim. Meu problema não é meu pai, meu problema não é minha mãe. Camila, eu não fui abusado. Camila, parece nem que eu tenho problema. Minhas crises são existenciais. É porque a amarra está na tua mente. Mas Deus está dizendo, tudo isso não é para te afastar de mim. Tudo isso é para te jogar para o altar da oração. Você não entende? Quanto mais fraco, mais você ora. Quanto mais dependente, mais você clama. Quanto menos suficiente você é, mais dependente de Deus você é. Você não vê que todas essas amarras te impulsionam para viver diante de Deus, para ser mais próximo de Deus? Aí o texto diz que eles começam a orar e de repente toda a prisão, não é só a cela dele, porque quando você ora, todo lugar é abalado pelo impacto da sua oração. Começaram a orar, e todo o cárcere começou a ser abalado. O texto diz que a tramela das prisões foram abertas. Começou a abrir. A dos pés e das mãos abriram, quebrou-se. Aonde havia amarra foi solta. Aonde havia amarra foi solta. Aonde havia amarra foi solta. Eu declaro agora, se houver alguém prisioneiro por espíritos imundos, se houver alguém aí agora preso por uma consciência que destrói você do lado de dentro, eu declaro, aonde houver uma armadura, aonde houver uma fechadura, aonde houver uma cadeia, solta agora ela. Solta agora ele em nome de Jesus. 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 Solta ele agora. Solta ele agora. Porque o Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vício, solta ela. Cigarro, solta ela. Opressão de mente e de espírito, solta. Ah, Camila, mas minha cadeia é forte. Mas o demônio que me oprime é valente. Ele só é valente, disse Jesus, enquanto o mais valente não chega. Mas o mais valente está hoje aqui. Aleluia. Deixa ele entrar na tua mente. Deixa ele entrar na tua casa. Aí olha que loucura. As cadeias se abrem, os presos não saem. Vai ouvindo aí. As cadeias se abrem, os presos não saem. Paulo e Silas também não saem. Quem vem desesperado é o carcereiro. Aí eu te pergunto, o carcereiro está preso? Não, mas depende da perspectiva. Vem o carcereiro louco, desesperado, quando vê as portas dos presos todas abertas, pega a espada para cometer suicídio. Vai se matar, de desespero, porque quem estava na responsabilidade dele está solto. E ele pensa, não vou sofrer a tortura de Roma, vou dar cabo da minha vida eu mesmo. Quando ele pega a espada para se matar, Paulo, que estava preso, diz, não faça isso. Estamos todos aqui. Você não precisa mudar de casa para mudar de vida.
Você não precisa mudar de paternidade para mudar a tua vida. Você não precisa nascer de novo no ventre de outra mulher para mudar a maternidade da tua mãe. Na realidade que você tá, no lugar que você tá, com as pessoas que você tá, Deus pode transformar você, mudar você, libertar você. Guarde isso. Quando Deus não começa mudando a minha geografia para mudar a minha história, é porque Ele quer fazer ao contrário. Ele quer mudar a minha pessoa para mudar o ambiente onde eu estou. Mano do céu, quando você está bem, você não precisa que ninguém fique bem. Quando você é livre, você fica à vontade até na cadeia. Ninguém foi embora e saiu correndo, não. Paulo olhou e disse, estamos todos nós aqui, fica calmo. E como é que foi que isso aqui aconteceu? Eu vou me matar. Não faça isso. Já vai botar um dirigente na congregação. Ele olha para Paulo olha para o carcereiro e diz, crê no Senhor Jesus. O que ele está dizendo? Quem fez isso aqui foi Jesus. Quem liberta é Jesus. Aqui ninguém tinha plano de fuga, não. Isso aqui foi um rapto que Jesus fez. Ele vira para ele e diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E o texto diz que ele creu. E esse carcereiro foi o homem que curou os vergões das chibatadas da tortura de Paulo. Aí eu te pergunto, quem é mais livre? O preso Paulo ou o carcereiro? Sabe quem é o carcereiro na nossa mente? Nossa consciência. Por isso, não podemos andar segundo o pensamento que temos de nós mesmos. Porque somos maus. Se você só imaginar de si o que a sua própria opinião diz a seu respeito, você será sempre limitada. Sabe por quê? Você conhece todas as suas fraquezas. Você conhece todos os seus pecados. Por isso Deus disse pela boca do profeta, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Você que está acompanhando pela internet, Deus te diz isso. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Ah, Camila, deve saber mesmo, porque Deus sabe tudo. Deus sabe o que eu faço de errado, Deus sabe quando eu caí, Deus sabe aonde eu caí. Mas Ele não diz que sabe isso para te fazer mal. Olha o que diz o texto. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus está dizendo, eu não penso mal ao seu respeito. Quando eu penso em você, eu penso em coisas boas. Quando eu penso em você, eu penso em planos mais altos. Quando eu penso em você, eu penso em planos melhores. Deus está dizendo, eu tenho um plano de carreira melhor do que o seu projeto. Eu tenho para você uma vida melhor do que aquela que você desenhou. Oh! Ele está dizendo, ei, eu tenho pensado coisas boas a seu respeito. Camila, então por que eu me sinto culpada todo dia? Porque você deixa a tua consciência te manipular. Só que o Senhor está dizendo, eu não penso de você o que você pensa de si mesmo. Eu não penso de você o que seu pai pensa de você. Eu tenho uma opinião própria ao seu respeito. E a opinião, o pensamento que eu tenho ao seu respeito é o que deve valer. Porque ninguém te conhece melhor do que eu. Camila, mas eu tenho pai, ele é meu progenitor. E Deus está dizendo, e eu sou o criador do teu progenitor. Quem te conhece sou eu. Olha para alguém aí e diga, quem te conhece é o Senhor. Você aí escreva nos comentários, ao invés de ficar reclamando de som, reclamando de imagem, dizendo, a pregadora grita muito, libera uma palavra profética. Seja profeta, enquanto uns julgam, outros adoram. Seja um adorador. Escreva uma palavra profética aí nos comentários e diga, Deus me conhece, Deus te conhece. Oh! Aí ele diz, para vos dar o fim que desejam. Fim que desejam. Ele está dizendo, eu quero cooperar com os teus sonhos. Só que a nossa consciência gera uma cadeia, gera uma Patmos na nossa vida. Só que olha o que aconteceu com João. É o que Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos arrebatar. Mas eu não vim só falar do arrebatamento que vai acontecer. Mas eu vim falar de um arrebatamento que você precisa viver. Um nível de arrebatamento individual. O que é isso, Camila? Permitir com que o Senhor transcenda o seu espírito. Permitir com que o Senhor evolua essa mente carnal antes de você alcançar um corpo glorificado. Aleluia! Aleluia! O João que estava na ilha dos mortos, vamos dizer assim, vai conversar agora face a face
como aquele que diz assim: tenho na mão a chave do inferno e da morte. Então vamos lá. Se Jesus tem na mão a chave do inferno e a chave da morte, se Jesus tem na mão a chave da morte, não teria a chave de Patmos? Se Jesus age contra uma autarquia, não teria poder contra uma minoria? Se Jesus tem força contra o grande, não teria ainda mais força contra o pequeno? Não, você ainda não entendeu. Você está pensando que esse problema que você tem é grande demais. E o Senhor está dizendo: é grande para você. Eu tenho a chave da morte na minha mão. Esse problema não é nada para mim. Mas o que você precisa fazer? Permitir com que o Senhor Jesus, hoje, aqui e agora, aos crentes e aos não crentes, aos afastados, aos desviados, aos que se dizem amigos do Evangelho, a todos que estão ao alcance da voz profética nessa noite, você precisa deixar Ele tirar o seu espírito dessa Patmos. Porque quando Ele age do lado de dentro, pouco importa o que vai ser feito do lado de... Aleluia. Oh, aleluia. O corpo dele está jogado no exílio, mas ele está vendo Cristo glorificado. O corpo dele está jogado na penumbra de uma cela, mas ele está vendo os pés de Jesus Cristo. O corpo dele está dentro de um cárcere, mas o seu espírito está vendo aquele que caminha por entre os 7 castiçais de ouro. De que me adianta ter liberdade no corpo, se eu não posso ter liberdade na mente? Ninguém troca um estado de espírito por um estado de corpo. Porque não é o braço que comanda a cabeça. Não é a perna que comanda a cabeça. Não é o estômago que comanda a cabeça. Rapaz, o meu esposo perdeu o olfato nesse período do Covid. E já está voltando devagarinho o olfato dele. E eu disse: Eduardo, como é que se perde o olfato? E ele disse: eu fiquei tão perturbado que eu fui pesquisar. Você sabia que tem os neurônios do olfato? Falei: rapaz, você está dizendo que na verdade quando o meu nariz funga, quem cheira é meu cérebro? Exatamente isso, Camila. Falei: você está louco? É tudo aqui? É tudo aqui. É tudo aqui. Não é à toa que Paulo vai escrever aos Coríntios e vai dizer: no meio de vocês tem braço, tem dedo, tem até orifício. Ele diz: mas vocês não podem só esquecer de uma coisa, que Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça! O que eu estou querendo dizer? Quando a mente está boa, gente, quando a mente está boa, o corpo tem saúde. Salomão, ele disse assim: se todo o teu corpo estiver caído, o Espírito levantará o teu corpo. Olha o que ele está dizendo. Quem está comigo, diga amém. Você que está acompanhando na internet, presta atenção. Ele diz: olha, se todo o teu corpo estiver caído, se você estiver enfermo, o Espírito animará, levantará todo o corpo. Mas olha o que ele diz: mas se o teu espírito estiver abatido, quem, pois, o animará? Ele está dizendo: o espírito coopera até para o corpo, mas o corpo não coopera em nada para o espírito. Então você não pode gastar tempo enaltecendo Patmos. Você não pode gastar tempo dando moral para a circunstância. Quem está me entendendo, diga amém. Ao invés de ficar olhando no que você é ruim, começa a olhar no que você é bom. Ao invés de ficar olhando de onde você veio, começa a olhar para onde você está indo. Ao invés de ver o que fizeram com você, veja o que Jesus Cristo fez por você. Ele é mãe de revarai o que. Amém, Johnny, toque, 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 toque. Cadê o baterista? Vem pra cá, toque, toque, toque. Toque, porque enquanto nós estamos ministrando, haverá libertação de mente. A tua Patmos não será nada diante da obra remidora que o Espírito Santo vai começar a fazer na sua vida. Oh, se você está ao alcance da minha voz, só peça Jesus para entrar. Só peça Jesus para te arrebatar. Peça Jesus: toma nas tuas mãos o meu espírito. O meu espírito. Espírito, Senhor, toma o Espírito, liberta essa alma, liberta essa alma. Aleluia.